Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adrian. Vou falar aqui sobre a nossa revisão do primeiro ano, tá? Da nossa segunda avaliação. Destacando que o conteúdo para a nossa segunda avaliação é o tema religião e é o tema também das instituições sociais. Então o foco vai ficar em cima justamente desses dois temas, beleza? Então pessoal, vamos começar, tá? Vamos lá então, abordando o primeiro tema que tem a ver com o tema religião. Falar de religião é mencionar, na verdade, um modelo cultural. Basicamente isso. As sociedades do passado, elas buscavam, na verdade, explicações do mundo, do universo, usando representações. Então, por exemplo, a ideia do que é chamado muitas vezes da mitificação da natureza. O que é isso? O mundo, a natureza em si, sendo tratada, sendo avaliada, na verdade, a partir de representações religiosas. A ideia dos deuses, a ideia dos semideuses, a partir de elementos da natureza. Então, nesse sentido, tu vai perceber que as primeiras religiões, inclusive, elas eram politeístas, porque sempre acreditava-se que existia o deus do mar, o deus da terra, o deus do fogo. Quer dizer, o politeísmo é a ideia de vários deuses, né, nesse sentido. E nesse caso desse modelo mítico, a ideia do mito em si, é uma representação, é uma história, né, que busca o que? Explicar a origem de tudo, a origem do mundo, a origem do universo. Então os modelos antigos, as sociedades antigas, elas usavam muito essa tática, esse esquema, né, para poder explicar as coisas. Tu tem, por exemplo, além do mito, o rito. O rito é um cerimonial, né? A gente está, por exemplo, se vai para um cerimonial religioso, você tem a ritualização do mito. Então eu tenho um mito, que é na verdade a figura de um ser transcendental, religioso, e a ritualização, basicamente o que? É o modelo, digamos assim, a prática cerimonial, seria basicamente isso. Toda religião, gente, enfim, tem também uma coisa que é muito curiosa, que é o dogma. As religiões, elas apresentam a ideia de dogma. Nelson, o que é um dogma? É uma lei inquestionável. É uma lei que ela é vista como certa, como correta, e você não pode questionar. Então, por exemplo, aquelas pessoas que têm um hábito, por exemplo, de entrar numa religião e questionar tudo, normalmente não se dá muito bem. Tá? Principalmente se dá bem com o dogma, porque o dogma você não deve questionar, você deve aceitar. É isso. Tá? Então, Jesus é filho de Deus. Tá? Mas por que é filho de Deus? Por que as pessoas têm tanta certeza? Não tem que fazer um questionamento desse, tem que aceitar. Então, dogma, na verdade, são regras, modelos. E a gente vai entender, na verdade, que o dogma, em algumas instituições religiosas, ela acaba sendo muito forte, muito rigorosa, até repressora, principalmente aquelas pessoas que fazem questionamento de algum desses valores, de alguns desses dogmas. Tem muito isso, tá? Quando se fala de religião também, existe a religião monoteísta, que é, por exemplo, uma religião em que as pessoas elas vão crer apenas em um único Deus. Então, por exemplo, a religião judaica, o judaísmo, né, o islamismo, o cristianismo, são religiões que têm muito esse modelo assim de um único Deus. E vários deuses, você tem, por exemplo, as religiões antigas do passado, como as religiões dos egípcios antigos, ou então, por exemplo, a religião hindu, que existe até hoje, né, que tem aproximadamente 34 milhões de deuses. Então você tem os modelos politeístas e monoteístas, nesse sentido. Tá? Outra coisa que a gente vai avaliar também sobre essa questão da religião é mencionar o que é denominado hoje, chamado de retorno das religiões. O que é isso? O surgimento, principalmente em meados do século XX para cá, do número muito grande de novas religiões, principalmente aqui no Brasil, de todo tipo. Religiões de matrizes africanas, religiões como, por exemplo, um número grande de evangélicos, cada vez maior, né? Então você vai ter religiões, como, por exemplo, o espiritismo catecista. Então são várias religiões que vão surgir, são novas religiões e uma proliferação dessas religiões, que vai acontecer de uma maneira realmente muito intensa, muito grande, né? E quando a gente fala de Brasil, é impossível não falar, por exemplo, da mistura de religiões. Nós temos esse hábito. Você vai perceber que é uma característica muito cultural do brasileiro a ideia da mescla de religião.
Quando você vê essa mescla, esse contato de religião, tem um nome para isso. Isso se chama sincretismo religioso. O sincretismo religioso é quando é misturado, por exemplo, de tudo um pouco. Digamos assim, um modelo do candomblé com um modelo, por exemplo, da Igreja Católica, com um modelo, por exemplo, do protestantismo histórico, do judaísmo. Então é isso. Então é entender, por exemplo, que Nossa Senhora da Conceição é Iemanjá. É entender que Nosso Senhor do Bonfim é Jesus de Nazaré. Os modelos sincréticos é dessa mistura, esse contato de religiões, de grupos, que aqui no Brasil é muito grande. Tem uma influência muito grande, esse modelo que é chamado de sincretismo religioso. Outra coisa que a gente vai verificar também, gente, é o aparecimento cada vez maior de grupos radicais, de grupos intolerantes. Aqui a gente usa o nome de fundamentalistas. O fundamentalista, gente, é um fanático religioso, é um indivíduo realmente que ele é intolerante a outras religiões, mas mais do que isso, ele é intolerante também a qualquer tipo de cultura, ao comportamento moderno. Então, modelos que são chamados hoje de modernos, a secularização do Estado, né, a ideia do Estado laico, um Estado que divide política de religião, a ideia, por exemplo, de novas orientações sexuais, né, novas religiões, novos padrões de comportamento do jovem, principalmente, ou novas tecnologias, tudo isso eles são contra. Né? Até mesmo, por exemplo, a autonomia da mulher no mercado de trabalho, a ideia da mulher entrando no mercado de trabalho, tendo a sua autonomia, a sua independência, eles também são contra, porque eles entendem, dentro de uma ideia machista, autoritária, que o homem é o provedor da casa, que o homem ele vai suprir tudo, que a mulher deve ser submissa ao indivíduo. Então, o fundamentalismo ele é o quê? São indivíduos que pegam coisas do passado e tentam trazer para a nossa realidade. Logo, eles têm uma aversão muito grande a tendências modernas, aos modelos modernos que existem hoje. Então, é uma característica do fundamentalismo religioso, tanto cristão como o fundamentalismo islâmico também. Tá? Outra, gente, é o caso, vamos falar aqui do Max Weber. O Max Weber, sociólogo alemão, ele vai falar sobre a ética protestante. O protestantismo é uma religião criada no início do século XX, aliás, no início da modernidade, e ele, na verdade, é uma religião que surgiu da própria Igreja Católica. Né? Então, por exemplo, nos livros de história se fala sobre a Reforma Protestante, de Martinho Lutero. Então o protestante é um indivíduo que ele tenta relacionar o cristianismo, a doutrina cristã, com o capitalismo, com as ideias do modelo capitalista. Como assim? O protestantismo ele valoriza muito o lucro, o trabalho como uma coisa boa que dignifica o homem. Tá? Então a ideia do trabalho, a ideia do lucro e a condenação da preguiça e da vadiagem são coisas que a ética protestante, o modelo religioso, entende como positivo. Pois bem, essas ideias você encontra também no capitalismo. Tá? No capitalismo existe o que? Uma valorização do trabalho, existe uma valorização do lucro e uma condenação da indolência, da vadiagem, da preguiça. Então, é entender o seguinte, não é que o capitalismo foi criado pela reforma protestante, não é isso. É dizer que o protestante, calvinista principalmente, ele é um indivíduo que ele está muito focado em ideias da modernidade, ao capitalismo, tecnologia, né? As grandes revoluções industriais aconteceram em países protestantes, a revolução científica também em países protestantes. Existe uma valorização muito grande da racionalidade, dos modelos técnicos industriais, da tecnologia de uma maneira geral. O Max Weber fala disso e diz que ele chama isso de desencantamento do mundo. O mundo desencantado é o mundo onde as pessoas não acreditam mais em fábulas, em seres sobrenaturais. É um mundo muito ligado à ciência e tecnologia. Tá? Então, indivíduos desencantados são indivíduos mais próximos da ciência, por exemplo. E ele menciona, na verdade, que existe hoje um desencantamento do mundo, que é o quê? Que é cada vez mais as pessoas estarem o quê? Focadas muito no modelo da ciência, da tecnologia, isso é cada vez maior. Então, existia um mundo encantado do passado, quando as pessoas acreditavam em duendes, em seres sobrenaturais. As superstições eram muito grandes, de todo tipo. É um mundo encantado, porque existe um encantamento das coisas, a magia, tudo mais. E o mundo desencantado
né, que é uma coisa que o protestante foca muito, é a ideia de um mundo racional, tecnológico, científico. Aí o nome que se fala para isso é desencantamento do mundo. Tá? E existe, nesse caso, então, os modelos protestantes da valorização do trabalho, a predestinação divina, que é isso. O indivíduo, ele nasce predestinado, e nesse sentido de ser predestinado, uma forma de, um sinal de que ele poderia ser eleito por Deus é a prosperidade econômica. Tá prosperando esse sinal de quê? De que ele pode ser um daqueles que vão ser salvos por Deus, sabe? Então isso é uma doutrina, um modelo muito ligado ao que é chamado de modelo da ética protestante religiosa, tá bom? Do outro lado, nós temos um outro tema, que é as instituições sociais. E aí a gente vai falar o quê? De algumas sociedades do passado que seguiam modelos familiares e também matrimoniais. Então, por exemplo, no passado, vamos falando de 25 mil anos atrás, existia a sociedade matriarcal, sociedades antigas, nômades, em que a mulher era o indivíduo mais importante. Depois você vai ter o que? A transformação da sociedade, que era matriarcal, e por isso as famílias eram matriarcais também, onde a mulher era o membro mais importante. De matriarcal vira patriarcal. E o modelo patriarcal parte da ideia do quê? Do homem como indivíduo mais importante. Aí a família vai seguir esse modelo. Tá? Tanto é que você vai ter que o modelo patriarcal, que vem de pátria familiar, é pai de família, chefe de família, a ideia do homem como provedor da casa, o indivíduo mais importante, é um modelo machista, autoritário, né, que vê a mulher e os filhos como propriedades, bens, algo sem muita importância. Então a história, por pegar, por exemplo, os livros de história, você verifica muito esse modelo patriarcal. Lá da Grécia Antiga, em Atenas, por exemplo, que a mulher era praticamente uma propriedade do homem, até as sociedades muçulmanas, em que sempre houve uma opressão muito grande em cima das mulheres, a sociedade ocidental também. Tá? O modelo machista, e esse é chamado de modelo patriarcal. Além disso, você vai ter também dois tipos de família. Uma família que ela vai ser chamada de extensa, família extensa é uma família grande, muito ligada ao espaço rural, tá? E a família da tua bisavó, da tua avó, é uma família, por exemplo, que, poxa, a pessoa tinha 10 filhos, 15 filhos. Por que tanto filho? Porque era uma forma que as pessoas tinham no passado de que, tendo mais filhos, teriam, por exemplo, mais mão de obra para trabalhar no campo. Porque a base da economia era o campo no passado. A origem da tua família, por exemplo, boa parte da tua família é campo, é área rural, não é o espaço urbano. As pessoas migraram para a cidade. Então, a família extensa é uma família com muitos filhos e muitos parentes. Chega na cidade, o custo de vida é elevado. Então, o que vai acontecer? Diminuir o número de filhos. Então, em vez de muitos filhos, você vai ter poucos filhos. Em vez de 10 filhos, vai ter o quê? 3 filhos, 2 filhos, 1 filho. Então, vai criar o quê? Vai ser criado um outro tipo de família. Sai a família extensa e no espaço urbano surge a família nuclear, que é uma família moderna, uma família muito ligada ao momento de que de uma família, por exemplo, com poucos filhos, poucos parentes, ou muitas vezes sem filhos até. Tá? Então, é a característica. Então, você tem esse modelo que é chamado, na verdade, de nuclear. Beleza? Além disso, tu tem o caso do casamento. O matrimônio é um acordo econômico. Então, você tem um casamento que ele ser monogâmico, você casar apenas com um parceiro, poligâmico, você casar com vários parceiros. Isso é muito comum em algumas sociedades orientais, principalmente nas sociedades muçulmanas, né? Porque aí era um casamento arranjado, em que existe um acordo entre famílias. Né? No nosso modelo, o casamento não é tão arranjado, mas é um acordo, é um acordo que tem um caráter econômico também que ele é significativo. Também a gente pode olhar por esse lado, aí esse aspecto. Tá? Existe uma mudança de comportamento. Tá? Então, o que está acontecendo? Uma coisa que também eu pedi na prova é a crise do patriarcalismo. O que é isso? Aquela família tradicional, conservadora, está perdendo força, está perdendo espaço. Não quer dizer que o machismo acabou, que o patriarcalismo acabou, não é isso. Ela está sendo, na verdade, reformulada. Então, lá em metade do século XX, na década de 60, você vai ter o quê? O movimento feminista, você vai ter uma mudança de comportamento cultural. E o que vai acontecer? A autonomia da mulher, ela entrando no mercado de trabalho, o resultado de tudo isso.
No meio de tudo isso, a mulher vai ganhando espaço, principalmente no mercado de trabalho. E nesse caso, a família patriarcal, o homem provedor da casa, vai perdendo espaço nesse sentido. A mulher ganha espaço e o homem vai perdendo. Né? Então, nesse sentido, nessa ideia, vai sendo criando outros modelos. E esses modelos, eles são chamados de que? Nuclearização da família. O que é a nuclearização da família? É um comportamento cultural, que hoje é muito comum, que está ligado ao quê? A diminuição dos filhos nas famílias, né? Eu já falei, quer dizer, você vai ter um número menor de filhos, a natalidade vai diminuir, tá? Você vai ter um número maior de divórcios, quer dizer, a ideia de que os casamentos estão durando cada vez menos, essa é uma outra situação. Você vai ter também, além disso, a gente pode chamar assim, os lares de solteiros, cada vez mais gente querendo morar sozinho. Você vai ter o que? A família da mãe solo. Antigamente era chamado de família de mãe solteira, mas o termo hoje é mãe solo ou pai solo. Né? Então você vai ter, por exemplo, o caso de famílias em que é chefiado só por um membro, ou pelo pai, ou então é chefiado pela mãe. Né? Isso é cada vez mais comum, esse padrão, esse tipo de família. A família dos filhos criados pelos avós, a família gay, né? a família dos padrastos. Então são novos modelos. Né? A geração canguru, que é aquela geração de jovens que está demorando mais para sair da casa dos pais. Então tudo isso, gente, são modelos de comportamentos novos. Isso é chamado de nuclearização da família. Quer dizer, a nuclearização da família é um modelo que moderno, ligado a um comportamento cultural da modernidade, do período que nós estamos vivendo hoje. Então é uma nova transformação, é um novo modelo que a gente pode considerar nesse sentido. Ah, eu acabei esquecendo uma coisa, no caso da religião, só voltando cada religião. Dois autores vão estudar, vão analisar a religião. Um deles, o Émile Durkheim. O Durkheim, sociólogo francês, vai dizer que a função da religião é unir as pessoas. As pessoas, quando estão dentro da religião, elas estão mais unidas, mais integradas. A função da religião é integrar e unir. Tá? Já o outro autor, o Karl Marx, ele já tem uma outra ideia. Ele vai dizer que a função da religião é alienar, desorientar e enganar as pessoas. Né? Então a ideia do Marx, ele tem um sentido mais, ele vai ter uma ideia mais pessimista. A religião, ela engana, enquanto que para Durkheim a religião integra. Tá bom? É isso, pessoal. Essa foi a nossa revisão. Um abraço, boa prova. Tchau.